Olá, pessoal. Na aula de hoje eu vou dar o último tópico do livro, embora nas próximas aulas eu ainda continue no último tópico desse capítulo, na verdade, não do livro, mas nas próximas aulas eu vou continuar ainda nesse capítulo, porque eu vou estar corrigindo questões com vocês, questões que eu passei, tá certo? Além de passar mais questões desse capítulo para vocês, ainda tem as questões finais, mas de tópico para explicação, esse daqui é o último. Bom, a gente já viu o gráfico da função do primeiro grau e todas as vezes que nós fizemos o gráfico para a função do primeiro grau, nós nos deparamos com o quê? Nos deparamos com uma reta, o desenho de uma função do primeiro grau, o gráfico que a representa é uma reta. Se eu tiver mais de uma função para um mesmo gráfico e funções distintas, claro, significa dizer que eu vou estar diante de duas retas, ou um sistema de retas, ou um sistema de equação do primeiro grau, ok? Então, vou dar aqui como exemplo o sistema x mais 2y igual a 5, certo? E 2x menos y igual a... botar mais, igual a 7. Ok? Então, veja só. Eu posso encarar essas duas... de que forma eu posso resolver esse sistema? Eu poderia resolver esse sistema pelo método da adição ou pelo método da substituição. Aqui eu não estou interessado na equação em si, eu estou interessado na função, ok? Como assim eu estou interessado na função? Porque eu quero, interessado na função, porque eu quero trabalhar com o gráfico, quero trabalhar com a reta. Então, vamos pegar a primeira função lá, que eu vou chamar de função 1. Eu vou passar o x para o outro lado. Então, 2y é igual a 5 menos x. E vou dividir tudo por 2. Y é igual a 5 sobre 2 menos x sobre 2. Essa é a primeira função que eu tenho. Posso até reorganizá-la como y igual a menos x sobre 2 mais 5 sobre 2. A segunda função que eu tenho aqui, e aí se eu passar o 2x para o outro lado, é y igual a 7 menos 2x. E aí nesse caso aqui, eu vou só mudar a posição aqui para ficar mais parecido com o que a gente está acostumado a ver das funções. Bom, eu vou tirar daqui dois pares ordenados. O primeiro par ordenado, eu vou primeiro considerar o x igual a 0, ou seja, se x igual a 0, se x igual a 0, o que é que eu vou ter? Y igual a menos 0 sobre 2 mais 5 sobre 2, ou seja, y igual a 5 sobre 2. Daqui já sai um par ordenado. Qual é o par ordenado? Quando o x é 0, o y é 5 sobre 2. Mas eu vou mudar. Ao invés de botar se x igual a 0, eu vou colocar se y igual a 0. E aí, nesse caso, considerando nessa mesma função o y igual a 0, eu vou ter 0 igual a menos x sobre 2 mais 5 sobre 2. Passando o menos x sobre 2 para cá, ele vai ficar positivo. O que vai sobrar para a gente é o x igual a 5. Ou seja, o nosso segundo par ordenado para a gente colocar no gráfico é quando o x for 5, o y é igual a 0. Na segunda função, se o x for igual a 0, eu vou ter y igual a 7 menos 2 vezes 0, y igual a 7 menos 0, y é igual a 7. O meu par ordenado é 0,7. Agora eu vou mudar. Eu vou considerar o y igual a 0. Se y igual a 0, que eu vou ter 0 igual a 7 menos 2x. Trazendo 2x para o lado do zero, passando 2x para cá, eu vou ter 2x igual a 7. X igual a 7 sobre 2. Ok?
o meu par ordenado, quando x for 7 sobre 2, o y é 0. Eu vou construir o gráfico para essas duas funções que em tese representam o sistema de equação, mas eu vou botar elas em um único gráfico. Eu vou até botar o plano cartesiano bem direitinho para que fique melhor da gente analisar. Botei o eixo horizontal, né? Vou botar o eixo vertical agora. Acho que aqui tá bom. Então tá aqui o nosso plano cartesiano. O eixo x e o eixo y. E os pares ordenados que foram encontrados para as duas funções foram: para a primeira função, quando x for igual a 0, o y é 5 sobre 2. Eu vou colocar os números. 1, 2, 3, 4, 5. Opa. O 5 sobre 2 é 2,5. 2,5 está entre o 2 e o 3. Então, eu vou marcar bem aqui o 5 sobre 2. Ok? Agora, vejamos o seguinte. O segundo par ordenado para a primeira função foi quando x for 5, o y é 0. Então, no eixo x, eu vou marcar o 5. E vou traçar a reta que liga esses dois pontos. Acho que já dá para a gente começar a traçar. Deixa eu diminuir, inclinar mais um pouco essa reta. Pronto, já dá. Então, essa reta representa a primeira função, eu vou traçar ela de azul. A reta que vai representar a segunda função vai ser de acordo com os pares ordenados que eu coloquei aqui. Ou seja, que eu descobri. Quando x for 0, o y é 7. Então, eu vou ter que subir um pouquinho mais esse gráfico, porque eu preciso marcar o ponto em cima do 7. 5, 6, 7. 5, né? 6 e 7. Então, é bem aqui que eu vou marcar o y. E ele diz que quando o x for 7 sobre 2, o y é 0. Eu vou marcar em cima do x. E 7 sobre 2 é entre 3 e 4, é 3,5. Então, bem aqui vai ficar o 7 sobre 2. E aí, por fim, eu ligo esses dois pontos que eu marquei aí. Deixa eu mudar a inclinação da reta. É que seja possível eu ligar os dois pontos. E aqui eu já vejo que é possível e vou traçar a segunda reta. Muito bem. Agora o que é que eu vou observar? O ponto de encontro dessas duas retas. O ponto de encontro dessas duas retas é bem aqui. Nesse ponto de encontro é o 3, o x, e o y é 1. 3,1, no ponto 3,1, é justamente o encontro das duas retas. O encontro das duas retas precisa ser a solução do sistema. É o valor do x e o valor do y para esse sistema. Ou seja, eu resolvi um sistema de equação utilizando as funções, utilizando o método gráfico. Vamos resolver o sistema. Eu vou anotar o sistema aqui. O sistema é o seguinte: x mais 2y igual a 5, 2x mais y igual a 7. Vou isolar o x na equação de cima.
é igual a 5 menos 2y, ok? Passando 2y para cá. Vou aproveitar, então, e substituir na equação de baixo. Onde tiver um x, eu vou colocar 5 menos 2y, ou seja, 2 vezes, aí eu vou tirar o x e vou botar 5 menos 2y mais y igual a 7. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4. Mais y igual a 7. Bom, daqui a gente vai ter que 10 menos 3y é igual a 7. Vou ter que passar o 10 para o outro lado. Passando o 10 para o outro lado, teremos menos 3y igual a 7 menos 10, menos 3y igual a menos 3. Multiplica por menos 1, 3y igual a 3. Nesse caso, y igual a 3 dividido por 3, y é igual a 1. Uma vez que eu acho o valor do y, eu volto para cá, substituo para encontrar o x. X é igual a 5 menos 2 vezes o y, 2 vezes 1. 5 menos 2 vai dar x igual a 3. Então, está aqui a resposta do sistema. É o x3 e o y1. O par ordenado 3,1. Por um acaso, é exatamente o ponto de encontro das duas retas que representam as duas equações do sistema, tá certo? Vejamos então aqui mais um exemplo. Calcule a solução do sistema pelo método gráfico. Ou seja, eu vou construir o gráfico das funções na realidade, e a partir do gráfico das funções, eu vou descobrir a solução do sistema, tá certo? Então, eu vou ter 2x mais y igual a 9, certo? E depois x mais y igual a 5. Vejamos então. A gente vai quebrar o sistema em duas funções. A primeira função, que vai ficar passando 2x para o outro lado, y igual a 9 menos 2x, ou y igual a menos 2x mais 9. E vamos ter a nossa segunda função. A nossa segunda função, passando x para o outro lado, y igual a 5 menos x. Y igual a 5 menos x, eu posso escrever ainda menos x mais 5. Agora veja, na primeira parte aqui, se o x for igual a 0, y é igual a 9 menos 2 vezes 0, y é igual a 9. O par ordenado, 0,9. E se eu mudar, se o y for igual a 0, 0 igual a menos 2x mais 9, 2x igual a 9. Bom, a metade de 9 é 4,5. Ou 9 sobre 2, se quiser deixar. Ok? Agora a gente vai na segunda condição. Qual é a segunda condição? A segunda condição é, se x igual a 0, na outra função, eu vou ter y igual a menos 0 mais 5, y igual a 5. E o meu par ordenado vai ser 0,5. E se o y for igual a 0, eu vou ter, então, 0 igual a menos x mais 5, passando o x para cá. E eu vou ter o par 5,0. Vamos colocar, então, isso aqui no plano cartesiano. Colocando no plano cartesiano, eu vou até aproveitar o plano cartesiano que já foi feito aqui. É claro que eu posso pegar alguns
pedacinhos dessa figura, mas dá para apagar. Como eu estou com interesse no plano cartesiano, e aí eu vou ganhar um tempo com isso, vai dar bem certo. Deixa eu subir mais aqui para eu saber mais ou menos onde eu vou localizar esse plano cartesiano. Eu não acredito que eu vá precisar ir até o 7, então eu posso parar o meu plano cartesiano mais ou menos por aqui, no 5. E vou apagar essas informações aqui que não vão servir, no caso, para essa figura em questão, porque mudou as equações, as funções, mudam-se os pontos que eu precisarei colocar, certo? Mas a numeração aqui permanece. O primeiro par ordenado que a gente encontrou aqui foi quando o x for 0, o y é 9. Preciso de um número bem grande para colocar aqui. 6, 7... 8, 9. Então, eu vou continuar mesmo aqui com a reta. E vou marcar o ponto em cima do 9. E a outra informação para essa mesma função é que quando x é 9 sobre 2, o y é 0. 9 sobre 2 é 4,5. O 4,5 está entre o 4 e o 5. Aí eu pego a régua e uno esses dois pontos aqui. Nossa, já estava na angulação correta. Depois eu pego as segundas informações que foram dadas. Quando o x for 0, o y é 5. Então, lá no y eu marco o ponto em cima do 5. E quando o x for 5, o y é 0. Então, aqui no x, eu também marco no 5. E aí, eu traço a reta que liga os dois. Então, vou dar uma inclinadazinha na reta. E essa é a angulação correta. E vou traçar. E aí eu procuro o ponto de encontro das duas retas. O ponto de encontro das duas retas será justamente a solução. Veja só, eu tenho aqui o ponto de encontro, aqui eu tenho o 4 e aqui eu tenho o 1. Significa dizer que a resposta do sistema, a solução do sistema é 4,1. O x é 4 e o y é 1, ok? A gente pode até conferir aqui no sistema, ó. X é 4, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9, 4 mais 1, 5, ok? Bom, a nossa aula vai ficar por aqui, pessoal. Esse é o último tópico desse assunto, né? No livro, nesse assunto aqui é o último tópico, mas eu ainda vou fazer exercícios sobre funções com vocês, inclusive sobre construção de gráfico, tá certo? A nossa aula de hoje acaba por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.